Vamos lá, querido aluno, querido aluna, resolver questões sobre a nossa aula de hoje, que é o Word, nosso Microsoft Office Word, o processador de textos da Microsoft, do pacote Office, tá bom? Vamos lá, primeira questão. Você viu aqui na nossa aula o conteúdo de hoje, e agora nós vamos para as questões. Um funcionário do Ministério Público, marcador do texto, pretende, ó, o que que ele quer? Dividir em três colunas, ok? Um texto digitado no Word em português, funcionando em condições ideais. E, posteriormente, inserir uma legenda. Para essas duas operações, inicialmente, ele teve que acessar, respectivamente, as guias, respectivamente, uma após a outra. A ordem faz diferença? Nesse caso, na avaliação dessa questão, faz. Fique atento, ok? Letra A, inserir em correspondência. Aqui ele está pedindo as guias, tá? Primeiro inserir, depois correspondências. Letra B, inserir, depois legendas. Letra C, layout e correspondências. Letra D, inserir e referências. E letra E, layout e referências. E agora? Agora você pausa, dá uma lida com calma, ok? Marca a alternativa que você acha a ideal, a correta, e aí você avança para o gabarito, que é a nossa letra E. Primeiro a guia layout, depois a guia referências. Onde que está isso? Como é que eu posso lembrar disso? Através da nossa aula, ok? Onde nós destacamos aqui que na guia layout de página, você pode, por exemplo, organizar o texto em colunas, tá? Quando você clica aqui nessa setinha, ele vai abrir o menu de contexto, onde vai aparecer opções para você dividir. E aí vai aparecer em figura, tá? Mais duas colunas, três colunas e assim por diante. Tá bom? Ok? Segunda questão. Em processadores de texto modernos, as funcionalidades demonstram o uso de IA e automação são as funcionalidades que demonstram o uso de IA e automação. Pessoal, estamos no ano de 2025, ok? E as versões mais recentes, de não só de processadores de textos, mas de muitos softwares online que você instala no seu computador, ok? Tem sempre uma integração, hoje em dia, com uma inteligência artificial que visa aumentar a produtividade, aumentar o desempenho ali na sua ação, na sua execução com aquela atividade, tá? Então, você bem sabe, manuseando os softwares, as aplicações por aí, que sempre tem uma IA embutida para te ajudar a aumentar a tua performance, o teu desenvolvimento na atividade com aquela aplicação, ok? Letra A, desenvolvimento de planilhas interativas com automação de cálculos financeiros. Letra B, a gente está falando, por favor, não esquece do tema da questão. É por isso que você sublinha sobre o que é que a questão está falando, tá? Desenvolvimento de planilhas interativas com automação de cálculos financeiros. A gente está falando de texto, de planilha, tá? De processador de texto, não processador de planilha. B. Execução de linguagens de programação para análise de algoritmos avançados. Será que a gente está falando de programação aqui ou a gente está falando de processador de texto? C. Análise de grandes volumes de dados para gerar relatórios visuais automatizados. Será que a gente está falando de análise de dados para gerar relatórios visuais automatizados, os dashboards? Letra D. Criação de gráficos estatísticos com base em fórmulas matemáticas complexas. Letra E. Correção gramatical, sugestão de palavras com base no contexto do texto escrito. E aí? A, B, C, D ou E? Gabarito letra E. Perceba que eu sempre fui te alertando na leitura das outras alternativas, puxando para o contexto do enunciado da questão, tá? Por favor, não perde o foco sobre o que é que a questão está falando, está trazendo e nos cobrando, ok? Dentro de qual contexto. E aqui eu tenho um exemplo para você e te apresento, caso você não conheça, o Copilot. O Copilot é a IA da Microsoft, ok? Que além de ser um serviço em separado, digamos assim, o Copilot, você tem ele disponível e embutido nos produtos de Microsoft, nos serviços de Microsoft, como no processador de texto no Word, tá bom? Você pode usar ali
na edição, no processamento de textos, o Copilot para te ajudar na criação, na correção gramatical, etc. e tal, tá bom? Questão recentíssima, questão quente, com certeza tem uma chance muito grande de ser cobrada na tua prova de concurso público, ainda agora no ano de 2005 e nos demais que virão nos próximos anos. Terceira questão. No Word, é possível a coautoria, em que múltiplas pessoas trabalham no mesmo documento e cada pessoa vê as alterações dos outros em tempo real. Lembra na pandemia, quando a gente trabalhava de home office, quando a gente fazia e produzia trabalhos escolares, de academia, etc. e tal, de faculdade? Lembra que você conseguia editar um documento de texto juntamente com outra pessoa que estivesse remotamente, mas acessando o mesmo documento? É o que está descrito aqui, tá? No Word a gente consegue fazer isso. Após um analista ter acesso ao Word online em condições ideais, salvando o documento no OneDrive, que é a nuvem da Microsoft, a nuvem da Google é o Google Drive, da Microsoft é o OneDrive, ou SharePoint. Estando esse documento aberto na tela, pode-se ativar a coautoria em tempo real. A partir de um clique, letra A, no menu revisão na opção coautoria, inserir e-mail de pessoas com quem deseja compartilhar o documento, confirmar que a caixa de checagem permitir a edição esteja marcada e clicar no botão OK. B, no menu editar, na opção compartilhar, selecionar o endereço de e-mail das pessoas com quem deseja compartilhar o documento, selecionar a opção pode editar e clicar no botão enviar. C, em compartilhar na caixa de combinação do mesmo nome, inserir os e-mails das pessoas com quem deseja compartilhar o documento, escolher as permissões para permitir a edição e clicar em enviar. D, no menu arquivo, na opção gerenciar acesso, inserir o e-mail, os endereços de e-mail das pessoas com quem deseja compartilhar o documento, marcar a opção editor e clicar no botão enviar. E, em coautoria, na caixa de combinação do mesmo nome, inserir os endereços de e-mail das pessoas com quem deseja compartilhar o documento, selecionar a opção, pode editar e clicar no botão OK. Gabarito letra C, ok? E aqui eu te trouxe duas opções, tá? Dentro desse contexto aqui, ok? Salvar na nuvem. Para que a coautoria funcione, o documento deve estar salvo em um local acessível a todos os colaboradores, como no caso da questão apresentada, o OneDrive, tá? O OneDrive for Users ou SharePoint Online, que também aparece aqui no enunciado da questão. 2. Compartilhar o documento. Clique no botão compartilhar, no canto superior direito da tela, insira os endereços de e-mail das pessoas que desejam salvar, compartilhar o documento, escolha permissões adequadas, editar ou apenas visualizar, e envie o convite, ok? Pratique isso para você não esquecer. Quarta, a partir do Word em português aberto e funcionando em condições ideais, o analista precisa dividir um texto em duas colunas igualmente espaçadas. Para isso, ele deve acessar a guia Layout, clicar no grupo Configurar Página e selecionar duas em colunas. B. Selecionar o texto, clicar na aba Inserir e selecionar duas em colunas. C. Acessar a aba Inserir, clicar em Adicionar colunas e selecionar o texto a ser dividido. D. Selecionar o texto, clicar na aba Layout e na opção Colunas digitar o número 2, representando duas colunas. E. Selecionar o texto, clicar em Parágrafo na aba Página Inicial e na opção Colunas digitar o número 2. E aí, como se faz isso? Como se divide um texto em duas colunas? Letra A. Guia Layout, Grupo Configurar Página, botão 2 lá em coluna, ok? Guia, grupo, botão. Não esquece que eu te falei isso, tá? Na aula, e estou mostrando agora para você o caminho aqui. Layout, colunas, duas, ok? Tá bom? Não esquece disso. Então, durante a digitação de um texto no Word, um assistente de suporte à gestão deseja copiar a formatação. Não quer copiar o conteúdo, quer copiar a formatação de um bloco de texto e aplicar em outro. Para isso, ele deve usar a ferramenta Excel de formatação, replicar a formatação, Smart Copy, formatar filtros e cópia avançada. E aí, falei para você na aula anterior, e você sabe que o botão correto é pincel de formatação. Pincel de formatação não copia o conteúdo, copia a formatação. Por favor, leia, releia e pratique o atalho de teclado que você está vendo aí. E não esquece,
Pincel de formatação, copia e cola a formatação e não o conteúdo, não a informação. A formatação e não a informação. Usando o Word em português aberto funcionando em condições ideais, um servidor do Tribunal Regional do Trabalho, que você será em breve, produziu uma carta onde determinado local do texto inseriu o endereço eletrônico, tá? Que é o endereço eletrônico, endereço de e-mail, uma página da internet, por exemplo, www.google.com.br é o endereço eletrônico que está inserido no texto. Quando fez isso, o Word criou um hiperlink. Como é que você sabe que o Word criou um hiperlink? O texto fica azulzinho e sublinhado, tá? Para o endereço que foi digitado. Para excluir o hiperlink e deixar o texto normal, o servidor deve, letra A, acessar o guia formatar, escolher referência e clicar em remover e-mail. B, clicar o botão com o botão direito do mouse no hiperlink na palavra, no texto que ele criou, e escolher a opção remover hiperlink. C, clicar remover hiperlink na opção formatar hiperlink na guia formatar. D, acessar a guia referências, escolher referências cruzadas e clicar em remover hiperlink. E, clicar no botão direito do mouse no hiperlink, escolher referências cruzadas e clicar em remover hiperlink. E aí? Gabarito? Letra A. Você tem aqui, ó, o texto com hiperlink, tá? Tá bem aqui embaixo, ok? Bem aqui, digitado. No menu que aparecer, no menu de contexto, você vai clicar em remover hiperlink, ok? Técnico. O técnico está elaborando um documento no Word, em condições ideais, e em um determinado momento ele segue uma sequência de passos que abre, do lado esquerdo do documento, uma área denominada navegação, com uma caixa de diálogo para digitar um texto para pesquisa no documento em elaboração. Os passos corretos seguidos foram a seleção do menu, letra A, exibir e da opção localizar, presente no grupo pesquisas, letra B, página inicial e da opção localizar, presente no grupo editando, letra C, editar e da opção localizar texto, presente no grupo seleção, D, página inicial e da opção pesquisar, presente no grupo textos, E, editar e da opção pesquisar, presente no grupo buscas. A, B, C, D ou E. Agora, letra B. Página inicial, opção localizar, presente no grupo editando. Ok? Ó, página inicial, editando. Beleza? Oitavo. Utilizando o Word, um técnico escreveu o seguinte texto: vamos exercitar a cidadania sempre que observarmos algum desvio. A seguir, realizou uma operação onde a palavra observamos ficou assim, ó, desse jeitinho que está aqui. Como é que se chama, ou para ele fazer isso, qual foi o efeito que ele utilizou? Versalete, taxado duplo, sobretaxado, marcação dupla ou sobrescrito? Ok? A, B, C, D ou E. Gabarito B, taxado duplo, ok? Tenho o grupo fonte, aqui eu tenho sublinhado, negrito, itálico, tá bom? Taxado bem aqui esse carinha, mas nesse caso ele ativou o quê? O taxado duplo, que você pode acessar apertando esse botão bem aqui e explorando aí as outras opções do grupo fonte que pertence à guia página inicial. Nona, por meio das réguas que aparecem no Word, é possível definir margens. Top. Margem superior, margem lateral e também a margem inferior, né? Recuos e tabulações no documento em edição. Porém, essas réguas muitas vezes não estão visíveis. Para torná-las visíveis, qual é o procedimento que a gente tem que seguir? Ir na guia página inicial, ir em réguas, exibir régua. Página inicial, mostrar a régua. Layout, ativar a régua. Ou exibir réguas horizontal e vertical. E aí? A, B, C, D ou E? 1, 2, 3. Guia exibir, botão régua. Onde que está isso? Bem aqui. Ó, eu tenho exibir e eu tenho a opção régua, onde você vai marcar essa opçãozinha aqui para poder, ó, exibir a régua superior, lateral e inferior no teu documento. 10ª questão, para criar um formulário. Criar um formulário e adicionar controles como caixa de seleção, caixa de texto, selecionador de data e listas suspensas.
é necessário habilitar a guia desenvolvedor, que não é exibida por padrão, ela está oculta. Por padrão, ela está oculta. Para eu habilitar essa guia, para se chegar ao local da janela onde será possível habilitá-la, qual é o procedimento que eu faço? O passo a passo. Exibir guias, formulários. Exibir, personalizar guias, menu superior, menu superior, arquivo, barra de ferramentas, opções, guias, referências, opções, personalizar barra de ferramentas, arquivo, opções, personalizar faixa de opções, gabarito letra E. Vou lá no arquivo, opções, personalizar faixa de opções, ok? Tem aqui, ó, personalizar faixa de opções que está lá dentro do arquivo e das opções, como no caminho que eu acabei de mostrar para você. Tranquilo? Tranquilo aí a nossa revisão? Tranquilo a nossa resolução de questões sobre o Word, ok? 10 questões para você comentadas, ilustradas, para você não ter dúvida. Com isso, a gente encerra o nosso segundo bloco da aula de hoje, que foi o bloco de resolução de questões sobre o Word, Microsoft Office Word. Espero que você fique bem. Te aguardo aqui no próximo encontro. Não esquece da gente, professor Raul Alves no YouTube, ADV_Raul no Instagram. Marca a gente lá numa postagem sua, que nós vamos lhe receber com todo carinho, com toda dedicação. E não esquece, concurseiro, concurso se faz até você tomar posse. Enquanto você não tomar posse e não entrar em exercício, você vai continuar estudando, você vai continuar fazendo provas para concurso público, tá? Imagina você agora, 3 da manhã, meio-dia, 11 horas, sábado, 3 da tarde, um solzão lá fora, os convites vindo aqui no seu PV, vamos para o clube, vamos para a bola, vamos para o cinema, mas você está aí com o seu bumbum na cadeira, muitas vezes cansado, muitas vezes desanimado, muitas vezes com dor nas costas, mas você tem um objetivo a ser alcançado. Você pregou na parede do seu quarto, do seu local de estudo, da sua sala, do seu escritório, daquela salinha que você paga todo mês para estudar, onde todo mundo quer a mesma coisa que você, tem o mesmo objetivo, e você está ali se dedicando para estudar para a prova de concurso público, porque você acredita que a carreira pública, que o cargo é aquilo que vai te levar onde você quer, que vai mudar a tua vida. Acredite, pessoal, faz toda a diferença. Belo dia tu vai olhar para trás e vai dizer: não me arrependo do que eu fiz. Não me arrependo de ter investido dinheiro, sobretudo tempo, minha saúde mental ficou debilitada, muitas pessoas jogando contra mim, me dando palavras negativas, ninguém me incentivou, ninguém me apoiou, e infelizmente nessa jornada, as pessoas que às vezes menos te apoiam são aquelas pessoas que você mais ama, são aquelas pessoas que você mais considera, são aquelas pessoas para as quais, às vezes, você está se esforçando tanto para mudar a sua vida, claro, para ter mais conforto, para realizar seus sonhos, mas também para dar uma vida confortável para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o seu avô, para o seu tio, para a sua tia, para alguém que você ama e que está junto com você, para os seus filhos, para a sua prole, mas também, a depender da motivação e da situação, você quer sair. Você quer alcançar um concurso público, uma carreira pública, para sair de uma situação que às vezes você não está tão confortável, você não está tão à vontade. E essas são as opções que a carreira pública vai te proporcionar. Você vai ter um leque do que fazer. A escolha é sua, o caminho é seu. Deus te abençoe nessa jornada, nessa caminhada. Lembra da gente? Um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!